Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte da imprensa aí reagindo um pouquinho sobre a escalação da seleção brasileira contra o Haiti. Como vai ser esse time aí de Ancelotti. Ele fez muitas mudanças durante o treino e a imprensa vai trazer em primeira mão aí como vai ser essa escalação. Então, sem mais enrolações, fica agora aí galera com o vídeo que tá muito legal. Boas-vindas também para nossa dupla dinâmica. Eles estão chegando, estão na porta do hotel lá na Filadélfia. Eu estou falando de Vinícius Nicoletti e também de Pedro Ivo. Eles chegam agora com mais informações sobre a seleção. E aí, a expectativa, tô vendo torcedores ali também esperando o ônibus da seleção chegar com os jogadores. Companheiros, sejam bem-vindos. Oi, Natasha. Boa tarde para você, para os companheiros, fãs de esportes. Estamos aqui na porta do hotel em Filadélfia, eu e o Pedro Ivo, porque a seleção vai chegar por volta de 5h15 horário local, 6h15 horário de Brasília. Saiu de Morristown, onde a seleção está baseada, por volta de 3 horas da tarde, aqui horário local, 4 horas horário de Brasília. É um trajeto de 2 horas, 2 horas e 15 mais ou menos. Daqui a pouco chega o ônibus por aqui. A seleção treinou na parte da manhã, 10h30 da manhã, foi o treino mais cedo que aconteceu nessa preparação, né, Pedro? Sim. E logo após o treinamento, depois do almoço, a seleção saiu de Morristown rumo a Filadélfia. Muitos torcedores por aqui, muita gente nessa expectativa, e a seleção que vai chegar sem o Neymar. Ele vai ficar fazendo a recuperação, o trabalho regenerativo que ele está fazendo, de voltar ao gramado, a transição física que ele está fazendo, vai continuar fazendo lá em Morristown. Então ele não vem com a seleção brasileira para o jogo contra o Haiti nesta sexta-feira. O treino hoje para definir a equipe foi o último treino, porque na parte da noite, já aqui na Filadélfia, tem entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti. Pedro, é um treino para mudanças que deve acontecer nesse jogo contra o Haiti. Pedro. É isso, Nicoletti, um abraço, bom ter você aqui com a gente, todo mundo no programa, no estúdio, falando esporte com a gente. Antes de qualquer coisa, dá para falar, Natasha, amigo de Nicoletti, é tranquilamente a maior concentração de torcedores numa porta de hotel, ou de CT, ou de qualquer lugar que seja, nessa preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Não foi assim no hotel lá no Rio de Janeiro, antes do jogo contra o Panamá. Não foi assim exatamente no hotel lá em Cleveland, no jogo contra o Egito. Não foi assim também no primeiro jogo, que foi um jogo em Nova York, a seleção está baseada em Nova Jersey, e a torcida não chega muito à porta ali do CT. Então é o primeiro jogo, a gente pode dizer, Vinícius, rua bloqueada, um contingente enorme de polícia. Duas ruas bloqueadas. Da casa de centenas de policiais. Daqui a gente perde um pouco de vista da aglomeração de torcedores. Eles estão mais aqui próximos, que a seleção vai descer aqui, onde estão os policiais ali, mas é muita gente, pela primeira vez, esse contato um pouco mais próximo e um pouco mais caloroso, clima de Copa do Mundo da seleção brasileira aqui dos Estados Unidos. Falando de time, Nicoletti falou de mudança. Sim, Neymar, que não vem para cá, já não jogaria, e de quem ficou treinando e vem para cá, devemos ter duas mudanças. Danilo entrou na vaga do Ibanez e o Matheus Cunha entrou na vaga do Igor Thiago. Essa era a tendência de momento até a noite de ontem, na conversa de Carlo Ancelotti com a comissão técnica. Por que a gente fala tendência de momento? Porque na véspera da estreia contra Marrocos, a seleção também tinha uma ideia de escalação e na véspera houve uma troca, houve uma mudança no treinamento fechado, até para quem é mais próximo ali do ambiente de seleção brasileira, e ele mudou. Tinha o Danilo, colocou o Ibanez, tinha o Alexandre, colocou o Douglas Santos, lá na frente acabou colocando o Igor Thiago. Então a gente traz a informação que estava na cabeça da comissão até ontem. Vamos ver se Carlo Ancelotti já na entrevista, lá no estádio do jogo aqui na Filadélfia, confirma alguma coisa e faz mistério. Semana passada também, ele só deu time aos jogadores 3 horas antes da partida, na preleção antes de entrar no ônibus. Vamos ver se agora ele antecipou alguma coisa aos jogadores, antecipou esse movimento, vai poder falar o que ele pensa para esse jogo, né? Contra o Haiti, necessidade de vitória, tem uma carga certa de pressão, tem mudança assim que vai acontecer, se são duas, se é uma, se são mais. Então tudo isso que vai acontecer, vai tentar entender, quer dizer, nas próximas horas, Vinícius. Agora, é uma seleção que, apesar da festa aqui na Júlia da Filadélfia, ela chega com uma carga de pressão para um jogo contra um Haiti que talvez ela não tivesse imaginado lá atrás. Sem Neymar, precisão de resultado, tentando entender como é que vai se desenrolar essa primeira fase de Copa do Mundo, que é a estreia. O papo não foi nada bom, né, Nicoletti? Exatamente. Ô Pedro, descrevendo aqui, como você disse, 2 ruas bloqueadas aqui para a chegada da seleção. O torcedor marcou esse encontro aqui em frente, fazendo festa, fazendo batuque, grito de guerra para empurrar o time, dizendo que Copa do Mundo realmente é uma guerra. É assim que o torcedor está levando, bandeira. Então a gente sente aqui o clima de arquibancada, realmente, o clima de Copa do Mundo para a seleção brasileira. Isso influencia
influencia com certeza na chegada do ônibus da delegação aqui, né, Pedro? Eu acho que influencia. A gente tem debatido ao longo dessas 3 semanas quase de preparação, um pouco mais que isso até, quão distante a seleção acaba ficando. Joga no Maracanã para tentar aproximar, mas se isola lá em Morristown, Nova Jersey. Uma decisão por privacidade também, mas o contato com o torcedor é muito pequeno. Foi um pouquinho ali em Cleveland na chegada para o jogo, mas muito pequeno mesmo. Não dá nem para comparar. Marquinhos teve que chamar o grupo para dar atenção. Era uma coisa ali de 50 torcedores. Aqui a gente passa da casa das muitas centenas, Nicolete. Acho que isso mexe um pouco, sim. A seleção também precisa sentir um pouco mais. O Douglas Santos, em entrevista nessa semana, fala que a seleção entrou um pouco dispersa, numa intensidade abaixo. Então, viver um pouco também esse clima. A necessidade, a ocasião acaba sendo ditada ali pelo que diz o contexto, né? O ambiente. A pressão também, a pressão que em alguns momentos pode ser boa. Precisa do resultado, é mais forte que o Haiti, tem que vencer, tem que convencer, tem que dar uma resposta. A torcida está em cima, a torcida está chegando junto, então acho que isso pode mexer de certa forma com o brilho do grupo. Foi muito comentado ao longo de toda essa semana como o Brasil se perdeu em alguns momentos do jogo contra Marrocos. Não só do ponto de vista de organização tática, Marrocos superior, mas de não estar atento ao que o jogo pedia. Que saia um pouco essa pressão em forma de ansiedade do primeiro jogo e entre uma pressão de ligar um pouco o time na tomada. Acho que era isso que estava faltando um pouco para a partida contra o Marrocos. Aqui já é um indício. O ambiente na Filadélfia é absolutamente distinto daquele que a gente verifica dia após dia lá em Nova Jersey, né? O técnico do Haiti já machucou o Brasil Copa do Mundo, ele era o assistente. Ele era assistente de Camarões na última Copa, que venceu o Brasil na última rodada da fase de grupos. O Brasil já estava classificado, mas foi uma vitória histórica. Ô Pedro, a gente pode esperar, você falou aí das mudanças, pragmatismo nessas mudanças, né? Entrada do Danilo no lugar do Ibanez e do Matheus Cunha no lugar do Igor Thiago. Seria uma mudança mais ousada, de repente colocar ali no corredor, até falei para você, Luiz Henrique, Ryan, jogar sem um lateral de ofício para poder atacar e abrir o campo, como, por exemplo, muitas vezes os clubes de futebol fazem quando vão ter que atacar no time que vai se defender com 5 homens atrás, 4 no meio campo e só um lá na frente. Eu acho que a ideia é ter um Paquetá como quarto homem de meio de campo, também para mim seria uma mudança, não é? Quarto homem de ataque, desculpa, voltando ao 4-2-4, com o Paquetá mais avançado, não exatamente como meia, chegando o quinto homem para sacar, para mim, imagino que seja o Bruno Guimarães, 5 homens num 3-2-5, quase uma bola, abrir bastante a defesa do Haiti para entender onde é que vai achar esse espaço. É claro que a gente queria ver algo um pouco mais ousado, mas acho que dentro do tal pragmatismo que você citou de Carlo Ancelotti, seria muita mudança, abrir mão de um cara na linha defensiva, onde ele preza muito, para ter um homem a mais nesse 3-2-5, com o Bruno sendo talvez o sexto homem. Você queria ver quem? Fala que eu quero ver. Ryan lá na ponta, no lugar do Danilo, jogando na ala assim, ó. Juntando com o Bruno Guimarães seria quase que 6 homens. Igual o Abel Ferreira fez quando precisou de vencer a LDU, botou o Alan lá de lateral e vamos embora pro ataque. Mas isso é uma... Eu entendo a opção do Nicolete, a gente traz aqui um pouco da sensação do Ancelotti, mas a gente joga para vocês no estúdio também, para entender o que os companheiros, Rafa e Eugênio, o que a turma acha sobre esse possível 3-2-5 com bola do Brasil, Bruno Guimarães chegando um pouco mais, né, o Paquetá fazendo quase que às vezes de ponta ali, já, né, Rafinha com muita movimentação, acho que ele pode cair um pouco por essa beirada de direito de ataque, entender o que o Ancelotti está esperando, Matheus Cunha muito provavelmente voltando e o Vini fechando essa linha ofensiva, meus amigos. Vou jogar para você, Natasha, aí qualquer momento eu chamo de volta aqui, que a hora que a seleção pintar por aqui, a gente retoma e vai registrar a chegada ao vivo da seleção brasileira na Filadélfia. É isso, vocês continuam com a gente, vocês que mandam, na verdade. Pintou aí o ônibus da seleção, é só chamar. E na tela a gente está colocando para você, então, essa possível escalação que os companheiros foram apurando, claro, ainda não é a escalação oficial, mas nessas mudanças que o Pedro citou. Então a gente teria o Alisson, né? Não seria uma mudança, mas teria o Danilo no lugar do Ibanez, aí Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casimiro, Bruno Guimarães e Paquetá. Já o Paquetá, a gente percebe a mudança no caso de... no local onde ele vai atuar, né? Saindo ali da direita e indo mais pro meio, como já era de costume. Rafinha pela direita, Matheus Cunha no lugar do Igor Thiago e aí o Vinícius Júnior pela esquerda. Olhando para essa possível escalação, companheiros, Rafa, eu quero saber de você, se para você
poucas mudanças, é o que a gente vem falando, é o que vem percebendo, é o que vem apurando os nossos companheiros. Essas duas mudanças que ele faz, além do posicionamento tático de alguns jogadores que desagradaram na primeira partida, para você é o suficiente, te agrada? Ou você, assim como o Nicoletti, queria uma coisa mais ousada, um Ryan, um Luiz Henrique, não sei, enfim, pode fazer a sua escalação. Eu sou menos faceiro do que o Nicoletti. Eu acho que a seleção tem que ter um time. Antes de ter variações específicas para jogo, por exemplo, você pensar em Haiti, é natural que você imagine uma seleção mais solta, mais desenvolta na parte ofensiva. Parece que nós temos que parar aqui porque a seleção está chegando, né, Natasha? Vamos lá, então. Vamos embora. Volto com vocês, companheiros. A seleção está chegando. Exatamente, Natasha, tá chegando a seleção brasileira aqui agora, já parou aqui as duas motos que estavam fazendo a escolta da seleção, aí você pode acompanhar um pouquinho mais de perto quanta segurança tem por aqui, né, Pedro? E também um pouquinho da torcida brasileira. São duas ruas, da outra esquina lá, ela tá fazendo a volta na outra esquina, a outra esquina também está interditada, e essa rua que vem aqui, então a seleção vai passar por duas ruas repletas de torcedores, Pedro. É isso, a previsão, segundo informa na sua Camila, aqui é mais 5 minutinhos, é isso, Camila? Seleção posicionou, polícia posicionada, a gente chamou aqui porque está em cima do lance, vem o ônibus ali, tá chegando o ônibus ali, acho que agora sim, Nath, só para te atualizar, tá? Em alguns momentos você vai ver, ó, carro de polícia chegando, o ônibus está apontando ali na reta, já diria aquele amigo de Fórmula 1, o ônibus apontando na reta, seleção chegando na Filadélfia, movimentação intensa de polícia, de torcida. É seguro afirmar, repito aqui para vocês, até para te dar o contexto exato, é o primeiro momento assim de clima de decisão, de Copa do Mundo, né, Vinícius? Uma cara bem da coisa ali começando a esquentar. O ônibus da seleção chegando nesse momento, enchendo a imagem da nossa programação, torcida fazendo a festa, o chefe da segurança ali já pode ser visto ali, né? Dentro do ônibus, seleção chegando por aqui, já ele para. Exatamente aí, o ônibus vai parando. O Vinícius vai me ajudar aqui a cantar a escalação da seleção que vai descendo. O ônibus parado nesse momento, segurança vai descendo. Os jogadores vão começar a passar essa chegada ao hotel que serve de concentração aqui na Filadélfia, Nicoletti. Não tem jeito, Pedro e companheiros, Natasha, de ficar indiferente o que a torcida está fazendo aqui na Filadélfia, né? É realmente muito barulho, uma festa muito grande, 2, 3 ruas interditadas e os jogadores vão chegar com essa energia para o jogo na terra de Rock Balboa. Os torcedores desde cedo já tomaram conta também da escadaria ali, do monumento que é simbólico aqui de Filadélfia, com a estátua do Rock Balboa. Aliás, tem uma... Descendo ali o supervisor Sérgio Dimas, tá? É o primeiro a descer por ali. Vamos ver se esse é o ônibus exatamente do staff ou se esse já é o ônibus dos jogadores. Uma informação importante, tá, Natasha? O presidente da CBF, Samir Chaut, sempre presente nos ônibus que acompanham a delegação, não veio no ônibus da delegação nesse momento. Orientação interna, não é uma orientação velada, uma orientação ali um pouco, não exatamente escrita, mas orientação de bom tom é que ele não acompanhasse a delegação nesse momento de desgaste de imagem. Então, a diretoria, a comissão técnica, o pessoal da comunicação já apostos, e já os jogadores vão apontar ali para entrar no hotel. Sem o presidente Samir Chaut, que vem num carro separado da delegação dessa vez. Os jogadores começando a chegar ali, Nicoletti. Você enxerga um pouquinho melhor que eu, já tá vendo ali? Não, ainda não consigo enxergar ninguém, mas vamos ver como é que os jogadores vão reagir a essa torcida, né? Porque lá em Cleveland a gente tava junto, o Rafinha acabou chamando, tinha nem 10% do que tem aí, o Rafinha acabou chamando o jogador para participar e atender o jogador. Um aceno, uma passada ali, uma interação da seleção, do grupo com os torcedores seria muito interessante para sentir essa energia e passar também, de repente, uma confiança pro jogador chegando, tá? Não passar indiferente. Ali, ó, ele não vai passar indiferente, não. É o Vini atendendo a torcida ali. Deu para imaginar pelo posicionamento de segurança e dos fotógrafos e cinegrafistas. Muito bacana a imagem agora do nosso Israel Kaufman lá dentro, pegando o Vini. Uma interação muito bacana. É o primeiro grande momento de interação da seleção brasileira, Vinícius Júnior ali no caso, tantos torcedores, o Alisson também chegando ali agora para interagir com torcedores. Torcida dá para dizer que vai à loucura, é o primeiro momento. Ali o Lula, torcedor histórico do Flamengo, que faz parte, né, dessa integração das organizadas brasileiras com o MVA, Movimento Verde e Amarelo, cumprimentando o Alisson, a polícia cercando, alguns jogadores começam a descer, o Léo Pereira vai ali também
deve atender a torcida, vem o Léo Pereira. Aí também o Léo Pereira na galera. Dá pra dizer que os jogadores sentiram o momento, tá vindo todo mundo, ó. Paquetá, Bruno Guimarães. É uma primeira grande festa da seleção dos Estados Unidos, Natasha. Paquetá. Ali, o Paquetá ali também. Segurança se posicionam. Muito Rafinha bacana. jogando brinde pra galera. É engraçado, o marketing entrega uma bolsa pra eles e eles vão jogando brinde pra torcida. Muito bacana esse movimento de integração ali, de interação, né? Dos jogadores com a torcida. Esse Magalhães também tá indo ali. Aliás, entrevista coletiva hoje do Magalhães e do técnico Carlos O Ancelotti. Everton, olha, o Everton jogando a chutinha, são aquelas pulseirinhas, né, Nicolete? Jogando aquelas pulseirinhas pra torcida. Chefe da segurança também aqui, o Mazei, vai distribuindo ali, jogando. Bem bacana essa interação. Seleção muito diferente do que aconteceu em Cleveland, que o capitão Marquinhos teve que chamar o grupo para atender a torcida. A seleção toda ali, esse movimento de interação com a torcida, nessa chegada a Cleveland aqui, o Hendrick aqui vem atender o da torcedor programação do lado de da ESPN. É o Hendrick aqui, ó. É o Hendrick aqui sozinho, muito bacana. Ih, rapaz, quase que a grade caiu ali, Nicolete. Segurança tá dando trabalho, hein? Exatamente, Segurança segurança tá dando porque trabalho. todos os jogadores da seleção estão descendo, distribuindo brindes. Agora o Ederson passou ali, Luiz Henrique também. Alguns estão cumprimentando e voltando ali, mas ninguém passou indiferente. Ninguém. Vamos ver o Marquinhos, o Casemiro ainda não desceu, o Casemiro está descendo agora. Marquinhos ali também, certamente Marquinhos, capitão, deve dar uma atenção à torcida. Agora o que você falou, Nicolete, bacana destaque é que você vê que nenhum jogador passou indiferente. Todos eles olharam, todos eles deram uma regalada ali no olho. Marquinhos indo pra torcida. Vem o Danilo ali também. Acho que o Danilo também ali é um dos líderes do elenco. Marquinhos e Danilo chegando ali. Natasha, realmente muito bacana ao vivo aqui dentro da nossa programação, essa interação. Os jogadores todos os jogadores da seleção distribuindo brindes Danilo ali para a torcida da Filadélfia. Danilo também, Rafinha ali puxando um pouco o pé, não, tá de tênis, ele tá com bolha no pé. Tá mancando de leve, deve ser por causa da bolha, mas tá tudo bem com ele ali. Muito bacana ali, o Fabinho também de boné, interagindo com a torcida. Isso, né, Pedro? Traz uma simpatia, não tem jeito, né? Uma conexão com o torcedor que vai levar com certeza pro jogo, né? É uma mudança de rota significativa, eu repito, é o momento de maior interação da seleção brasileira com os torcedores. Nem no Maracanã o contato com a torcida foi tão próximo, nem no estádio em Cleveland para o jogo com o Egito o contato com a torcida foi tão próximo, e nem no hotel lá em Cleveland. Nem Jersey, nem pensar, é tudo muito isolado. Então tranquilamente, podemos afirmar, um momento de maior interação, né? Gabriel Magalhães agora aqui cumprimentando muito os torcedores, muito bacana. É um momento de maior integração da torcida com a seleção brasileira. Danilo pegando o celular de torcedor para tirar a selfie, bacana. E não dá para negar, né? Isso mexe, não tem como, isso mexe com a seleção na véspera de um jogo importante aqui na Filadélfia, né, Vinícius? Com certeza, vai entrar com outro astral, porque vai levar com certeza essa energia. Já foi uma festa que o torcedor não conseguiu ver em Nova York, mas agora eles estão percebendo. E logo depois tem um encontro na estátua do Rock Balboa, dessa torcida que está aqui. Então eles vão continuar fazendo a festa, noite adentro, fazendo um esquenta para o jogo. E é muito interessante. O Hendrick está aqui do outro lado até, ele passou aqui, do lado dos seguranças, foi até o último torcedor. O Paquetá está ali no meio, aí o Hendrick voltando agora aqui, ó. Tá aqui passando na frente aqui da imprensa agora. E não se enganem, você que está vendo o Hendrick passar agora sozinho, isolado, não é que ele não foi pra festa não, hein? Foi o primeiro a vir até a ponta aqui, foi um dos que mais atendeu a torcida, volta ali para tirar uma foto. Muito bacana a imagem da chegada da seleção brasileira aqui, com essa interação bem acima do padrão, bem acima do que a gente está acostumado. Isso aqui, isso vai continuar com certeza durante noite adentro. Fabinho agora está aqui também deixando o torcedor. Rafinha na ponta falando com os torcedores. Nesse momento, Rafinha, Paquetá, Hendrick, o Paquetá aqui bem na ponta aqui, ó. Atendendo os torcedores aqui. E a maioria parou, ninguém passou indiferente, mas alguns olharam e foram pro hotel. Mas a maioria passou e parou aqui. E teve jogador também, se não me engano, o Alisson. A sacola dele de brinde ali acabou, ele foi lá dentro do ônibus, pegou outra, voltou aqui para atender os torcedores. Danilo aqui sorrindo bastante. Agora na imagem a gente está vendo Paquetá
ali atendendo, Danilo chegando também ali agora, Paquetá ao lado do Danilo, muita torcida, muita polícia, muito clima de festa aqui na chegada da seleção à Filadélfia. Nicolete. E é legal, né, Pedro, que eles vieram com cantos novos, batuque, bandeira, isso traz o clima da arquibancada aqui para as ruas de Filadélfia, né? Traz o clima de vamos ter jogo, vamos pro estádio, vamos pra Copa do Mundo. Eles né? cantam a todo momento que Copa do Mundo é guerra. É guerra. Saiu aquele Sou Brasileiro com muito orgulho, muito amor genérico. Toda hora é uma música de torcida, toda hora é Copa do Mundo é guerra, toda hora provoca o adversário, toda hora se reúne, a gente lembra, né? Tem um movimento ali de uns 20, 25 torcedores ali ligados às principais organizadas do futebol brasileiro que estão aqui, né? Como o MVA, como o Movimento Verde e Amarelo. Do Pelé ali. Exatamente, eles que vão puxando essa bagunça, essa música, esses cânticos aqui. Os jogadores agora começam a Bandeira regressar. do Zagallo que eu tô vendo, do Exatamente, Pelé. também. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal. Vimos um pouquinho aí, né, da imprensa repercutindo um pouquinho sobre a escalação da seleção brasileira, né? Vimos aí como o Brasil vai para esse jogo contra o Haiti. Um jogo aí que pode decidir muita coisa em relação à classificação. Sabe que o primeiro jogo foi um empate contra o Marrocos, mas esse jogo aí é crucial para que a seleção brasileira possa meio que ir para o jogo contra a Escócia mais tranquilo, né? A Escócia e o Marrocos vão se enfrentar lá, vão tentar acabar matando o outro ali no jogo, porque se o Marrocos perde esse jogo aí, é praticamente aí dizer que está fora aí da Copa do Mundo, porque o Brasil vai para cima da Escócia, tentar fazer a vitória, né? Porque a Escócia vai estar com 6 pontos, então praticamente já está classificada. Mas é isso, qual a sua opinião, torcedor? Comenta sua opinião aqui pra gente, deixe seu like, inscreva no canal e até, galera, o próximo vídeo.